Olá pessoal, Ale Salles aqui diretamente da Casa Lepre, da Expo Revestir 2025 e com uma surpresa maravilhosa, amiga, querida, profissional, Pare. Catê Poli, né? Eu sou Melhor normal, lavo paisagista do louça. Brasil. Então estou muito feliz porque nessa semana, né, tão importante, numa feira como essa, a gente tem tentado trazer conteúdos que estão ligados ao pensar, morar, pensar como a gente tem hoje enfrentado os desafios da arquitetura, do design e principalmente falando de paisagismo, eu acho que tivemos aí muitos desafios, muitas mudanças, muitos novos entendimentos, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, como o seu trabalho, né, tem sido diversificado, né, e por conta dessas demandas novas que a gente tem enfrentado. Conta Eu um pouco. fico pensando assim que quando eu comecei, sei lá, meu primeiro estágio nos anos 90, quando você falava paisagismo, as pessoas falavam pai de quem, né? É verdade. Porque as pessoas não sabiam muito o que era isso. E aí eu acho que é uma profissão, assim como luminotécnica, dentro da arquitetura, que cresceu muito e continua crescendo. Então, assim, acho que algumas já vinha crescendo, acho que a pandemia impulsionou, as pessoas ficaram loucas, né, dentro de casa, presas, as pessoas falaram, tem que ter alguma coisa, alguma relação com alguma planta. As pessoas começaram a virar pais de plantas. Acho Sim, que muitos. quando eu tinha 18, 20 anos, se me desse uma planta, era um presente meio estranho. É isso mesmo que você quer me dar, né? Você vai tomar uma planta mesmo? A pessoa trazia uma planta para você fala, tal. Ou as pessoas ganhavam flores, mas não ganhavam uma planta. Agora as pessoas, eu falo que os millennials ou geração Z, eles sabem o que é uma costela de Adão, uma jiboia, uma samambaia, eles sabem uma maranta, né? Eu acho que mudou a relação das pessoas com o meio ambiente. Então são assim, as novas gerações dão muito mais valor do que as antigas, enquanto no interior, sei lá, quando a gente era criança, você é mais jovem, eu acho. Isso, continua. Você ia, às vezes, né, a pessoa estava lá cimentando tudo. Hoje em dia as pessoas entendem que é legal ter área permeável. Né? Sei lá, ontem choveu mega em São Paulo. E nós vimos os efeitos. Os efeitos, se tivesse mais área permeável, teria mais espaço para as raízes, para as plantas. Então, apesar de parecer que é uma coisa meio lenta, tem uma modificação, as pessoas estão valorizando mais. E aí isso reflete um trabalho do paisagista, que antes era... Tô falando muito, não? Não, tá ótimo. O paisagista antes era só para quem era muito milionário. E agora o paisagista é para a classe média, média alta, vai. Então pode falar que é uma disciplina agora que é mais acessível. Exatamente. Talvez então, até por exemplo, um outro entendimento das pessoas. A pessoa né? vai fazer uma urban jungle ali na varanda fechada dela do apartamento. E ok, ela não faz sozinha, às vezes ela, né, ou ela pode ir numa loja pegar uma consultoria, ou ela vai fazer uma consultoria paisagística, ou às vezes vai, depende do caso, faz um projeto com um apartamento garden, uma cobertura. Então acho assim, entrou uma fase de valorização. E aí também, acho que assim, a arquitetura brasileira foi mudando de um jeito que os vãos estão mais abertos. Sim. E a integração... Com verde ficou muito mais Então assim, a pessoa antes, quando, sei lá, chegava um projeto de arquitetura, a área externa, tudo já definido onde vai ter as plantas, vai lá e põe as plantas, o paisagista. E agora mudou um pouco a relação. Então o paisagismo, às vezes, já começa junto com o anteprojeto do arquiteto, né? Então, que é o certo, né? Porque você vai abrir a janela, você vai querer ver o quê, né? Além de você ter diálogo com o meio urbano, você também tem que pensar o que você está querendo ver ali, ou se você quer ter um volume grande, um volume pequeno de plantas, você quer ter uma horta, né? As pessoas têm... E é interessante que talvez a gente esteja falando também de uma casa multiespécie, né? Porque as pessoas talvez tivessem uma relação somente de uma morada somente humana, né? O cachorro morava lá fora, agora o cachorro Exato, então acho que isso muda bastante. Mães de plantas, né? Tem gente que, sei lá, que dá nome para jiboia, para... Gertrudes, né? Geralda, samambaia. Eu amo ela, né? Então, e uma coisa interessante que você trouxe, que eu acho que é essa mudança dos espaços de arquitetura, né? A gente está falando muito de novas dimensões, né? Então, eu tenho a oportunidade de ter casas imensas, né? Que é um grande desafio realmente paisagístico, e às vezes eu tenho estúdio,
E a necessidade é a mesma, né? Ali com uma relação com as plantas, né? Então, talvez essa questão da escala tenha pegado as pessoas também, né? De como eu trago esse conforto. É que não era só um milionário que mora numa mansão que pode ter uma planta, ter um Exato. paisagismo. Eu acho que também os produtores de plantas também se prepararam para isso. Porque quando chegou na pandemia, faltou até grama. Nunca tinha faltado assim. Pois é. De tanto que todo mundo foi para casa de campo, foi para... Então, eu acho que mudou muito. Outra coisa que eu acho assim, que eu vejo, por exemplo, eu sempre gostei de materiais mais naturais. E eu acho Certo. legal porque aqui na Lepre, né, estou pensando que é uma empresa com 100 anos. Né? Quem que aguenta 100 anos Quem no aguenta a Brasil? gente? E aí tem, de repente, um material que é um material natural, tem um material... também eles têm umas linhas de material de reciclagem sustentável e de repente as pessoas também ficaram se voltaram para essa coisa do terroso, do material natural, do tato também, menos né? brilho, né? Ainda tem pessoas com muito brilho, Mas é uma personalidade, e né? a área externa você precisa dessa coisa assim que não vai escorregar, que tenha, né, o coeficiente de abrasão, sei lá, que você não vá fazer da casa do cliente uma cena trágica. Exato. Até porque ele tem que ter a liberdade de circular no espaço. E né? assim, e às vezes o material natural, por exemplo, que eu penso, sempre são materiais que têm uma longevidade, porque não é uma coisa totalmente datada, que ela não vai sair de moda. Então, se eu fico pensando, por exemplo, sei lá, esse tamanho não tinha, mas nos anos 90 a gente usava o 10x10 já. Sim. Né? Então, assim, eu acredito também que as novas gerações pensem um pouco nessa coisa de eu não vou trocar daqui a 5 anos, exato. 3 anos, entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, vem na Revestir, não tem tanto lançamento assim, mas precisa de tanto lançamento assim? Você precisa de tanta novidade, às vezes você muda um tamanho, né? Mas você não precisa de tanta novidade assim, porque você não vai ficar trocando. Obviamente, para o nosso mercado, a gente precisa que troque um pouco. Mas acho que tem também a longevidade do produto. Né? E talvez essa seja a grande relação de novo e inovação. Né? Inovação é não trocar. Porque um bom projeto, uma boa especificação faz com que isso seja mantido. Eu acho que, por exemplo, essa coisa do tijolo, ela não fica datada. Essa coisa do cerâmico opaco, ela não fica datada. Eu sei lá, porque senão tem coisas que a gente vê que estão super na moda e aí as pessoas falam, um dia vão falar, nossa, que essa casa é tão 2025. Pois é. Porque tipo, ano 2000 eu lembro que era tudo branco. Você fala, nossa, lembra quando que usava lá nos anos 2000? Gente, não faz tanto tempo assim. Não é? E é engraçado que tem uma questão que você trouxe do terroso que eu acho que é bem importante, né? Eu acho que a relação da pandemia também trouxe uma outra percepção para o paisagismo, né? Para essa relação do interior e do exterior, né? E talvez seja uma disciplina importante para a gente pensar projeto, que é uma disciplina que está totalmente ligada à saúde, né? Exatamente, qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Então, assim, ser pai ou mãe de planta, né, traz uma relação com a Gertrudes de cuidado, minimamente, né? Mas eu acho que isso tem uma dispersão, desperta, na realidade, uma consciência muito interessante, né? Sei lá, tem crianças que às vezes a gente coloca temperos. Sim. Que elas vão colher, por exemplo, a minha filha fala, pega lá o manjericão, o manjericão é qual mesmo? Já identifica, assim, exatamente. Qual que é o alecrim tal, para colocar, eu fico pensando, em casa tem uma horta pequena, que tem manjericão, a moça que trabalha em casa, ela falou, nunca mais eu fiz um macarrão sem manjericão fresco na minha vida, entendeu? Então, então, que é uma outra experiência, né? Inclusive de qualidade. Não é só uma coisa só para você olhar, aí, por exemplo, o cliente toda feliz porque falou, nossa, veio o passarinho, saiu florzinha, tem jabuticaba nascendo. O filho do cliente vê a florzinha que vai crescendo. Porque tem criança do meio urbano que nunca viu uma galinha, sei lá. Ou então não sabe que é uma abobrinha, né? Então, exatamente. E tem uma coisa muito legal também. Tomatinho, que nasce fácil. Que eu acho que o paisagismo traz de uma maneira muito forte, que é realmente a relação com o tempo. Então você tem o tempo para esperar o tomate. Você tem o tempo para aparecer os pássaros, né? E as pessoas, às vezes, a gente enfrenta isso muito com um cliente ansioso. Eu quero essa árvore já crescida. Mas eu quero, não sei o que, daí eu falo, mas não é a minha regra.
Fala da mãe natureza. Deixa eu chamá-la. É a mãe natureza que manda, não sou eu. Porque também essa coisa do tempo, né? De você entender e que a planta também não vai estar o ano inteiro linda, maravilhosa, porque ela não é de plástico. Né? Então, assim, vai ter tem uma sazonalidade, você tem que entender. Fica doente, tem questões ali que ela padece literalmente. Então, acho que né? as novas gerações têm uma relação diferente com os pets, com as plantas, com a casa também, eu acho, né? Porque antigamente, sei lá, as pessoas não se preocupavam tanto em arrumar a casa. Você falou uma coisa que eu achei interessante do paisagismo. Tem muitas faculdades que ainda quase não tem disciplina de paisagismo não obrigatória. Tem só muitas têm como optativas. Exatamente. E é complicado, né? Se você pensa como formação curricular para o arquiteto, porque a interferência dele como projeto também é interior e exterior. Né? Ele tem uma relação ali, né, de paisagem. A gente trabalha com muitos arquitetos e que a gente tem uma sinergia e um trabalho de confiança que eles sabem que a gente não vai fazer nenhuma cagada. Porque o paisagismo, ele pode salvar uma casa, mas ele pode também, desculpa, destruir. Gente, foder a casa. Exato. Pode deixar horrível, brega, pode não conversar. Acho assim, o sucesso é quando a casa, a arquitetura, interiores, paisagismo, você enxerga tudo totalmente como uma coisa só. Porque quando né, aquela coisa de que você vê que não conversou, fica estranho. Né? Eu acho que talvez no final das contas a gente esteja falando que acaba sendo não só mesmo uma integração, mas um trabalho holístico, né? Porque obviamente o seu trabalho traz energia para casa, né? Além da assinatura que é incrível, né? Traz ali uma comunicação e realmente uma relação, né? E uma coisa, Katê, não sei o que você pensa, o paisagismo, né, ele tem chego também em outros tipos de projeto de uma maneira mais forte. Então, o projeto comercial, o projeto corporativo, de uma maneira mais efetiva, né? Pensando, tem aeroportos aí no mundo que estão cada vez mais verdes, né? Tipo Singapura. Exato, eu acho. O que você acha disso, né? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a planta não é um objeto, a planta é um ser vivo. Então, planta dentro é sempre uma coisa complicada, planta no ar-condicionado, sei lá, aqui na feira, o povo vem, põe tudo, depois desmonta tudo, sei lá, quase como um casamento, assim. Você faz o negócio, showtime, depois, para você manter, é mais difícil. Lá em Singapura, eles têm teto aberto, tem uma condição toda e também tem muito dinheiro, né, para manter. A gente tem aqui em São Paulo e, por exemplo, talvez no Sudeste, uma vantagem muito boa, porque é muito propício para a vegetação. Sim. Ok, na Amazônia é muito mais, né? Que chove mais e faz calor, ou às vezes na praia. Mas a gente tem uma condição que a gente consegue ter varandas, por exemplo, sem fechar com... Por exemplo, tem cliente lá do interior paulista que tem a varanda, tem que fechar com o ar-condicionado, assim, aguenta. Daí essa varanda já não dá para fazer aquela super integração. Então, aqui, por exemplo, São Paulo, às vezes o Rio, você consegue ter um lugar aberto, um restaurante. Eu vejo assim, os restaurantes mais cheios de São Paulo são os que têm jardim. Né? Então as pessoas estão lotando de plantas porque a pessoa... Inclusive para a família, né? Se sente num refúgio. Parece que realmente eu estou fazendo um programa fora da minha casa. O almoçar fora é quase que almoçar no jardim mesmo. E até literal, o termo, né? Almoçar fora, né? Isso é muito... Almoçar lá fora. Que é então, muito importante, assim. Eu fico feliz que o paisagismo vem trazendo e aí também que as pessoas estão entendendo que é para usar planta verdadeira, não de plástico. Né? Mesmo que na biofilia, em tese, parece que a planta fake, ela já faz mais ou menos o mesmo efeito no cérebro humano, não sei se quando é muito fechado, é muito difícil, né? E eu acho que talvez uma coisa legal para a gente comentar é que o paisagismo tem essa narrativa de trabalhar como você trouxe, os elementos naturais e tudo mais, né? O que também é muito importante nessa composição paisagística, né? Então, falando de revestimentos, né? Então, às vezes a gente vai em alguns jardins que tem aquela pedra que você vê que é fibra, né? Então, o que você acha dessa importância do revestimento natural na composição paisagística?
aquilo que eu tinha Obrigatório, né? falado, É obrigatório. por exemplo, quando você usa uma pedra natural, quando você usa Uma cerâmica, né? uma cerâmica, você sabe que aquilo não vai cair de moda. Por exemplo, se aqui se lascar, não tem problema. Né? É uma coisa que envelhece bem. Sim. Eu acho que é isso. Se molhar também não tem problema. Se pegar um pouquinho de limo, porque é um material mais poroso, também não tem problema, porque envelhece bem. É como, sei lá, você está na Itália. Né? Tem uma cliente uma vez que esperou o vaso ficar todo cheio de limo. A moça trabalhava na casa dela, meteu uma cândida. Ai, meu Deus Ela do foi, céu. esperei meses para deixar. Ai, dona fulana, tava sujo. Tempo volta, me ajuda a chegar naquele estado. E Né? aí, eu também, uma coisa que eu gosto muito é que você, sei lá, dentro do círculo cromático, você tem, né, sei lá, o verde, o vermelho quase complementar. E quando você tem uma cerâmica avermelhada, você tem essa coisa que harmoniza bem. Então, aquele vaso cerâmico serve para contemporâneo, para o clássico, né, com a planta verde. Isso eu acho que tem visualmente, né, você tem uma coisa natural, sei lá, como se tivesse a terra, a floresta e depois você tem o céu. Essas peles, né? Antes de a gente começar a live, você falou uma coisa interessante para mim, que talvez essa mistura do barro e do verde, né, seja uma coisa interessante também em relação à leitura cromática das pessoas. Né? Exatamente, porque é uma coisa que combina. Porque se é um vaso muito branco, já não combina tanto. Ele é uma quebra. Se é um marrom escuro mais queimado, ok. Mas acho que tem essa coisa que o visual que seja da coisa natural que não é que simula a natureza, mas que tem a paleta de cores da natureza que te ajuda, né? Então, se você quer aconchego, você não vai ter cores frias, né? O verde, eu sempre às vezes, por exemplo, pinto muros de cor terracota ou marrom escuro, mas sempre um marrom quente, porque a planta, a vegetação é fria. Sim. Então, se você vai ter inox, vidro no jardim, e o verde é tudo frio, e a água da piscina é tudo frio, a piscina azul ou verde, aí quando você você precisa de uma coisa quente para dar essa quebra de composição. Senão parece né? que você está num hospital, sei lá. Fantástico, meio fantástico. viagem, né? Viagem, mas é explicado, sei lá, para as teorias exato. das Eu acho que a gente está cores, falando também que o projeto paisagístico é um projeto de atmosfera. Né? Isso muda completamente a experiência. É um ambiente. E a gente vê pelo tempo que as pessoas... Quer andar mais um pouco? Vamos andar só mais um pouquinho. A gente vê pelo tempo que as pessoas... Antes, os estandes das feiras não tinham do jardim. Né? Então, se você andar na feira, tem muito estande com planta. Muito mais do que tinha. Não tinha. Antes era aquela coisa assim... Né? Tinha, como é que a gente muito falou? Corporativa, né? Tinha também como mudou, as pessoas eram de terno e as mulheres de roupa justa. Agora mudou, é totalmente diferente. Agora é tudo muito... Exato. Então, às vezes a gente... às vezes eu fico pessimista, mas a gente tem uma perspectiva otimista que, na verdade, aos poucos o mundo está mudando para melhor. Parece que não, conforme as notícias que você lê. Mas, né, se eu pensar que o visual da pessoa que está no stand pode ser uma coisa mais... Não precisa ser de terno, sabe? Antes era uma coisa tão, assim, engessada. Era como, sei lá, tipo salão do automóvel, sabe? Coisas. E agora você tem uma coisa muito maior e muito... Também tem redes sociais, né? O negócio vai... E talvez seja realmente essa discussão realmente social de diversidade, né? A gente está entendendo que são diferentes... corpos, raças, né? Então a gente está ali numa mistura muito importante. Aqui, pelo menos, é uma feira que quem visita, a maioria do público são criativos. São criativos. Então vai ter diversidade, que cada um vai gostar de uma coisa. Vai ter alguém que vai chegar aqui que não vai gostar. E a maioria vai amar. Né? E é isso, e tudo bem, né? Vai ter mercado para todo mundo, tem mercado para paisagista de todos os estilos. Eu acho que esses desafios tão importante, é muito legal que você trouxe, porque eu acho que também tem uma relação muito positiva, de novo puxando para o paisagismo, né? Fez o recorte da feira, mas é que ele reflete talvez essa evolução. É uma consciência. Uma consciência, né? Então,
as pessoas conseguem identificar uma costela de Adão na primeira, né? Exatamente. Não fica... Tem pessoas, muitas pessoas, clientes que me falam, eu quero usar o máximo possível de plantas nativas. Exato, que é um planta conhecimento. nativa, né? Aí outro dia a arquiteta falou, mas a planta nativa ela não é, porque é você que plantou. Eu falei, não, as nativas são as espécies que, né, já eram nativas no Brasil, né, originalmente. E as exóticas são as que vêm de fora. Então, quando você pensa que tem pessoas, tem clientes, tem arquitetos que já sabem, é uma coisa muito específica, né? É como, infelizmente também a gente sabe, as crianças hoje sabem o que é um carboidrato, uma proteína. Pois é. Quando Questões dos tempos. Carne, macarrão. Era um cardápio reduzido. Muito velha, né? Mas tipo, eu preciso, a minha filha precisa comer mais proteína. Porra, você tem 15 anos. Então, mas eu acho que esse grau de consciência é uma oportunidade realmente para a gente introduzir educação. E aí eu acho que só para a gente ir fechando, uma coisa que eu acho bacanérrima é que para mim paisagismo é uma lição. Assim, é um aprendizado, mas não, o paisagismo exige muito estudo, porque, por exemplo, sei lá, eu sou arquiteta, tem gente que é agrônomo, né? O agrônomo vai saber um pouco mais de botânica, tem alguns são biólogos, mas aí vão saber menos da parte construtiva, então você tem que estar o tempo inteiro aprendendo, às vezes aparecem plantas introduzidas novas, ou mesmo plantas nativas começam a produzir, tem uma coisa da moda, que é uma coisa, e ao mesmo tempo a moda agora, eu acho bom porque é uma moda tropical, que quando eu comecei as pessoas queriam fazer topiárias e coníferas e jardins parisienses, exatamente, né? Lindo lá em Versalhes, dentro daquele contexto da escala. Naquele clima, inclusive, né? Que é outra... Naquela história, né? Outra relação. E aí aqui, agora as pessoas querem plantas tropicais, ninguém mais vem pedindo coisa clássica. Né? Então, o bacana é o Brasil, também é isso. É que nem, sei lá, que é o barro do Brasil, as cores das terras brasileiras, as plantas brasileiras, as plantas tropicais, né? Então, putz, isso é maravilhoso. Não, fantástico. É maravilhoso não ter que ficar mais... Porque antes a gente tinha que educar o cliente, agora o cliente já vem mais ou menos nesse ponto as redes sociais ajudando. Talvez realmente seja uma nova relação... Estamos aqui nas redes sociais, ao Exato, vivo. Acho que é uma outra relação identitária mesmo, que a gente tá chegando, né? Isso é bom. Tipo, tirando essa coisa da síndrome do vira-lata, daí é bom porque tem filme, tem Oscar, tem coisas, tem muita coisa. Paisagista, eu ainda estou aqui. A gente tem que falar, né? Catê, isso. Queria te agradecer. Obrigada. A gente ia ficar umas 6 horas fazendo uma live aqui, né? Mas queria te agradecer, minha amiga. Que bom. Agradeço o convite. É isso. Obrigado, viu, gente? Empresa de 100 anos, a Ludmila, o pessoal da LEP, que a gente já conhece há muito tempo. Exato. Acho que eu usei a primeira vez, quando eu estagiava nos anos 90. Eu também, gente. Então. Eu lembro do catálogo. Que vinha coladinho. Quando eu fiz estágio, eu guardava catálogo. E quando apareceram aqueles quebradinhos. Exato. Muito legal. Isso. Obrigado, gente. Gente, foi muito bacana poder falar sobre paisagismo, sobre casa multiespécie, plantas nativas, né? Como as pessoas... Paisagismo brasileiro. Exato. Paisagismo para todos. Mãe de planta. Exato. E às vezes mata uma planta e tudo bem, gente. Compra pai de outra. quem? Exato. Compra outra planta, essa é uma mais barata, ajuda, né, é orgânica, deteriora no meio ambiente. As crianças aprendem, então assim, paisagismo e educação, invistam justamente em paisagens naturais, em revestimentos naturais, que a gente vai salvar o planeta. Todo paisagista tem que ter um pouco de ambientalista. Você não precisa ser obrigatoriamente, mas tem que ter um pouco, né? Exato. Por favor, hein, gente? Ainda mais, né? É isso aí.